Fala, meus irmãos, boa noite! São exatamente 6h12, hora de culto. Na verdade, estaríamos começando o nosso culto se não tivéssemos na situação que nós vivemos atualmente de pandemia, né, irmãos? Nós estamos aí, então, nesse dia 22/3/2020, de quarentena, cada um na sua casa, em isolamento social. Então, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, fique em casa, se cuide e guarde a sua esperança em Cristo Jesus. Meu irmão, se você olhar na janela neste momento, você vai ver que está mudando o clima, né? Temos visto aí algumas nuvens carregadas, está batendo um ventinho um pouco mais frio, né? A minha nuca que está batendo um vento mais frio, mas também estou sentindo um cheirinho agradável de pipoca. Então fique em casa, quem sabe você pode assistir aí um filme, comer uma pipoquinha, ou quem sabe um culto online. Procure aí uma igreja que está transmitindo e possa edificar a sua vida neste momento. Meus irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo de quarentena, uma frase que me chamou a atenção, e eu vou fazer essa reflexão a respeito, baseado numa palavra do pastor Leandro Borges, lá em Goiânia. Ele fez um texto e eu achei interessante para compartilhar com os irmãos. Ele lembrou, inclusive, as palavras do nosso ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Então, abre aspas ao que o ministro diz. Ainda estamos vivendo a véspera, ainda estamos na véspera. Essa doença vem como um vento, começa com uma brisa, vem ganhando força, até que chega no momento que faz um movimento espiral. E aí é quando a pessoa vai transmitindo uma para outra e essa espiral se torna um ciclone. E aí os casos começam a aumentar, os números aumentam rapidamente. Então nós temos aí, fecha aspas, a palavra do nosso ministro Henrique Mandetta, ministro da Saúde. E é interessante ouvir as palavras de Jesus, né? Usando aí o gancho do que esse ministro está dizendo. Jesus diz uma palavra interessante então para nós. Nós que cremos, nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor, temos então uma palavra muito boa a respeito, ou em resposta, ou em comparação à palavra do nosso ministro da Saúde. Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, verso 25. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos a castigarem a casa, ela não cairá, pois está construída em rocha firme. Palavras de Jesus. Vou repetir. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos a castigarem a casa, ela não cairá. Conseguiu aí captar a palavra do ministro comparando com a palavra de Jesus? Né? O ministro diz, essa doença vem como vento. Começa com uma brisa, vai ganhando força e faz um movimento espiral, se torna um ciclone. Mas o mais legal é as palavras reconfortantes então que Jesus traz a todos nós. Que ainda que venham as chuvas, as inundações, os ventos, os ciclones, os vírus, as enfermidades, castigando a casa, ela não cairá se estiver firme, construída sobre rocha firme. Então, Jesus está afirmando a todos nós que pode vir doença, pode vir praga, pode vir qualquer situação castigando as nossas vidas, mal que for do mundo, mesmo vindo sem dó e sem piedade, a casa construída sobre essa rocha firme que é a palavra de Deus, ela não cairá. E ainda que morra, ela viverá. Essa então deve ser a certeza de cada um dos crentes, dos cristãos, aqueles que confiam em Cristo Jesus. Existe uma palavra também dos discípulos em Lucas capítulo 8, verso 25, vai dizer: quem é este que quando ele ordena, até o vento e o mar lhe obedecem? Então, fazemos essa pergunta então hoje. Quem é este que até os ventos, o corona, as doenças, as enfermidades e o mal lhe obedecem? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer isso. Então, nós temos em quem confiar. A postura do crente deve ser essa.
mantendo a nossa fé e confiança irredutível em Cristo Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, somos livres em Cristo Jesus. Nós sabemos que toda essa doença, toda essa malignidade que nós vemos no mundo, a maldade, o pecado, vem justamente por conta do pecado. Venho da queda, da desobediência que o homem fez em relação a Deus lá no Éden. Quando Adão e Eva, então, assumiram esse papel, assumiram para si essa responsabilidade, Deus ordenou que a criação, incluindo o nosso corpo físico, o nosso ser, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, experimentasse a corrupção e a futilidade, e todos os seres viessem também a morrer. Os cristãos, ao serem salvos pelo Evangelho da graça de Deus, não escapam então dessa corrupção, não escapam da futilidade nem da morte física. Mas nós temos o fundamento dessa verdade escrita lá em Romanos capítulo 8, do verso 20 ao 23, que não foi por vontade própria da criação, né? Toda a criação, vamos ver lá no verso 20 do verso capítulo 8 de Romanos, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que os escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. Verso 22. E nós que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois ansiosos aguardamos pelo dia em que desfrutaremos o nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. A diferença, então, dos cristãos, os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, é a nossa experiência com a corrupção, que não é condenação. Romanos 8, verso 1 vai dizer: agora, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A dor para nós é purificadora e não punitiva, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Em Cristo Jesus nós somos livres. Não há quarentena, não há isolamento, não há o nosso guardar em casa que não vai nos deixar presos. Nosso confinamento hoje não diz nada sobre quem somos e quem nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos livres. Livres para viver tudo isso que Deus tem para nós, pois os planos e os propósitos do Senhor nunca são frustrados. Meus irmãos, Deus abençoe, que continuemos na confiança do nosso Deus, possamos esperar pela ajuda da bondosa mão dele para as nossas vidas. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço virtual, mas em breve nos abraçaremos. Lembre-se, vai passar, deve ser essa a nossa certeza. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Tchau, tchau, Deus abençoe.